Oi pessoal, tudo bem? Hoje, dando continuidade à nossa série sobre introdução alimentar, eu vou começar a falar sobre os tipos que temos da introdução alimentar. São basicamente 4 tipos. A introdução tradicional, o método BLW, que está super na moda e super falado entre as mães e os pediatras, o método Bliss e o método participativa. E antes de começarmos a introdução alimentar por qualquer um desses métodos, nós temos alguns sinais que as crianças começam a apresentar, que são ditos sinais de prontidão. O primeiro deles é sentar-se sem apoio ou com um mínimo de apoio, né? A criança ela consegue manter o tronco ereto. Segundo, saber pegar objetos e levar à boca, que isso em torno dos 5, 6 meses é muito comum acontecer entre as crianças. Tudo que ela pega ou que é oferecido a ela leva à boca. O terceiro é o reflexo de protusão diminuído da língua, que eu já falei nos vídeos passados. E por último, a criança ela começa a demonstrar interesse pela comida. Por isso que a alimentação oferecida, ela é importante ser chamativa e assim colorida. No vídeo de hoje, nós vamos iniciar com o método tradicional. É ainda o método mais indicado pelos médicos e é o mais popular entre as mães, e às vezes as mães se sentem mais seguras de manter essa introdução alimentar com esse tipo de método que é o tradicional. Nesse método, os alimentos eles devem ser amassados com um garfo ou algum outro instrumento adequado para amassar alimentos e não passados em peneira, no liquidificador ou em processadores. Além disso, esse método ele estimula a mastigação, se amassado, né, com um garfo, e ajuda no processo digestivo e o desenvolvimento da fala. Por isso que é tão importante a gente utilizar o amassado e não em formato de sopa, né, que é o passado na peneira ou então batido no liquidificador ou processador. Muitas mães ainda preferem esse método ao outro método que está na moda, que é o BLW, que a gente fornece os alimentos em pedaços. Por quê? Porque a mãe tem mesmo de engasgo, mas saiba que diversos estudos indicam que a probabilidade do bebê engasgar com o método tradicional com relação ao BLW é a mesma porcentagem, né? É a mesma probabilidade. Então, a gente pode ficar tranquilo com relação à sua escolha e a do bebê para a introdução alimentar. O ideal é iniciar um método que deixa você, mamãe e papai seguro e que o bebê também aceite, porque o bebê também escolhe o método de introdução alimentar. Praticamente todos os alimentos podem ser incluídos no método tradicional, que é o método da papinha, mas lógico, respeitando a tabela de alimentos para que que a bebê tenha uma refeição completa. A tabela de alimentos, ela inclui 5 grupos básicos alimentares. Primeiro deles, os carboidratos, e nesse grupo nós temos como representantes o arroz, as batatas, batata inglesa, batata doce, o aipim, a mandioquinha, o inhame, o milho. O segundo grupo é o grupo das leguminosas e os representantes são feijão de todos os tipos, a lentilha de todos os tipos também, o grão de bico e a ervilha. O terceiro grupo é o grupo das verduras, e nela nós temos como representantes o brócolis, alface, agrião, espinafre, almeirão, chicória, couve, rúcula. O quarto grupo dos legumes, como representantes a cenoura, a abobrinha, o chuchu, a berinjela, a beterraba, a abóbora, a vagem. E por último, o quinto grupo é o grupo das proteínas animais, que são as carnes bovina, carne de cordeiro, frango, os peixes, as vísceras e os ovos. Se não ingerir alimentos como proteína animal, a gente tem que se atentar para introduzir sempre na refeição uma fruta rica em vitamina C para a gente aumentar aí essa absorção do ferro. Como eu falei em vídeos sobre o vegetarianismo, o veganismo, nós temos alguns produtos que ajudam aí na questão da absorção do ferro, que realmente a gente pode substituir os que são de origem animal, mas no veganismo, lembrando que não é ingerido nenhum tipo de produto animal, então a gente tem que se atentar aí para a deficiência de B12. Então, para que a criança tenha uma alimentação completa, nós devemos ter
um representante de cada grupo alimentar no seu prato montado. É lógico que a criança, logo quando a gente inicia a introdução alimentar, nós não vamos encher o prato dela de todos os grupos, a gente tem que começar aos poucos. Não existe uma fórmula, uma receita de bolo para introduzir, qual é o tempo que eu uso para introduzir diversos alimentos. Isso depende muito também dos sinais que as crianças vão dando pra gente, para que a gente vá colocando e acrescentando os grupos alimentares. Geralmente, a introdução de diferentes alimentos, a média é que aconteça entre 5 dias e 1 semana para que a gente possa introduzir um novo alimento e a criança comece a se acostumar. Mas isso, como eu falei, depende de cada criança, por isso que é tão importante a introdução alimentar do seu filho ser acompanhada com um médico, seja um pediatra ou um médico de família e comunidade. Na preparação, então, do prato, nós devemos atentar para algumas características. Primeiro, não misturar os alimentos. Se eu vou fazer amassado, nada de misturar, por exemplo, um feijão amassado com uma cenoura, ou misturar vários outros alimentos. É importante que a criança ela conheça os sabores dos alimentos individualmente. E, mais uma vez, evitar o uso de temperos. Primeiro, de jeito nenhum temperos processados, né, industrializados, e também o sal, porque tudo isso vai mascarar o sabor dos alimentos. Então, o ideal é que se ofereça o alimento in natura, porque quando a gente mistura os alimentos, mais de um alimento, isso mascara o sabor de ambos ou de todos os alimentos e faça com que mais para frente essa criança ela venha a ter a possibilidade de apresentar aí uma seletividade alimentar no futuro. É esse o recadinho de hoje sobre o método tradicional da introdução alimentar. E não percam os próximos vídeos que nós vamos falar sobre os outros métodos. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou via direct. Até mais!